muito bem-vindo a esse nosso terceiro episódio do Chamado Estoico Empreendedor. E hoje é uma honra incrível estar com a pessoa que eu estou aqui agora. Ele vai contar toda a história, mas eu já vou antecipar alguns pontos. Essa pessoa foi campeã sul-americana de salto com barreira. Foi 2 vezes para a Olimpíada, também nessa categoria de salto com barreiras. E depois que você fica especialista em saltar barreiras, o que você vai querer fazer? Empreender, né? Já que você ficou bom em saltar barreira, o governo é bom em colocar as barreiras e o mercado e tudo, ele foi empreender, fez algumas empresas, uma delas listada na Bolsa de Valores, uma empresa incrível, e agora está com outros objetivos, outras novas empresas aí também. Depois que abriu capital, resolveu ter startup, porque na época dele ainda não se chamava startup, ele resolveu fazer isso agora. Temos aqui o grande Pedro, que é muleira. Muito bem-vindo, meu querido. Bem-vindo Super, que honra. Eu que tô até emocionado aqui de estar nesse momento. A gente estava conversando aqui desse flow que é, né? Desse nosso chamado estoico, né? Chamado empreendedor, né? Chamado estoico, empreendedor. Cada hora eu chamo de uma coisa, viu? Mas muito bem-vindo, Pedro. Que delícia ter você aqui, um entusiasta, uma pessoa de uma energia incrível. Avassaladora essa energia, viu? É incrível, eu lembro de você desde a nossa época remota lá da Endeavor, no início, quando eu entrei em 2013. Lembro que você já estava aquela alegria, aquela felicidade, filmava e tirava foto. Gostou demais estar aqui junto. Pô, obrigado. E fomos, né? Engraçado que a gente foi se encontrando em algumas fases, né? Eu te entrevistei uns 4 anos atrás, quando eu estava com a Ecaptei, startup, captação e fundos. E agora, recentemente, tenho esse prazer de ter você junto comigo aí no Chamado Estoico, trazendo a calma da mente para as pessoas. E seja muito bem-vindo. Estamos loucos para conhecer a sua história. Super legal, Léo. Foi uma jornada incrível, né? A gente conversou lá, daí depois vendo teus podcasts, né? Só vou falar aqui que foi incrível, porque a gente sempre que é empreendedor, né? A gente tem esse tesão, né? Essa paixão de fazer, de assumir risco, desse aprendizado pessoal. Mas daí, quando eu escutei você, eu falei, tem um jeito de escalar isso, né? Então, acho que, obrigado primeiro por deixar essa minha calma, né? Porque é um negócio tão legal ser empreendedor, esse mindset que é estoico, dessa coisa desse aprendizado. E aí, vendo o que você fez, o chamado estoico, eu falei, que incrível. Como é que a gente pode levar essa paixão pela vida, né? Porque empreender é isso, né? Ter essa paixão enorme pela vida. Então, super obrigado. Estou aqui feliz da vida, né? Para contar um pouquinho a história nossa aí. Nossa que eu digo nesse jornada empreendedora. É bom demais. Então, vamos lá. Fiz algumas entrevistas aqui, teve o Vabo aqui, foi o primeiro do empreendedor, foi muito bacana também, inspiração. O último, nosso segundo, foi com o Wilson Poit também, outra grande inspiração ali dentro da Endeavor também. Ter você aqui como terceiro. E os 3, eu tô trazendo para entrevistar todo mundo depois que vai terminando a imersão do Chamado Estoico. Legal. Porque o que eu acho que vai ser legal aqui? Qual que é a troca que eu acho que vai ser interessante? Uma vez que a gente, né, da mesma forma que o estoicismo me impactou, mudou minha vida depois que eu passei aquele período muito difícil do Covid, uma semana na UTI, e eu saí com a cabeça virada daquela situação, e o estoicismo me reconectou tudo na minha vida. E foi quando eu mergulhei, fui fazer o podcast, né, estamos indo batendo amanhã, saiu o episódio 500 do podcast. Uhul! 500 consecutivos, nunca falhei um único dia desde que eu iniciei no ano passado. Então, como é que a gente tem feito, né? Como é que foi com o Wilson? O Vabo foi um pouco menos quando eu estava ajustando o modelo, né? Isso que é empreender, né? Você vai fazendo, conversando, aprendendo. Falar, como é que você projeta? Não, eu falei, Vabo, vamos, não vamos, fome, e fizemos primeiro, né? Estamos aqui no terceiro, daqui a pouco estamos no 500 do empreendedor também. Opa! Mas o que seria legal seria o quê? Você contar a sua história, contar a sua jornada, acho que contar essa parte das Olimpíadas, né? Que é o mindset de um atleta de olímpico é uma coisa estoica por natureza também, né? E depois você ir relacionando ao longo da sua história de empreendedorismo e tudo, o que você fez depois de ter feito as 7 lentes, né? A gente passando essa visão estoica, o que você já usava na sua vida, já adotava estoicamente sem saber, e o que se você soubesse na época teria sido mais fácil e mais tranquilo, talvez. Então, vou falar aqui rapidamente, né? Eu sou mais novo de 10, aí começa um pouco essa história
que você fala amo fati, né? Dessa afetividade, desse amor que você tem pela vida. Porque na minha casa, né, eu era mais novo de 10 e era os últimos serão os últimos. Então, família italiana, né? Você sabe, família italiana, altos e baixos, mas a afetividade, aquele amor, aquele muito intenso. Então, essa acho que foi a primeira reflexão que eu fiz, né, olhando para trás da minha vida e depois fazendo aqui a primeira lente, fiz um retrospecto de como eu uso isso no meu dia a dia, né, de empreendedor. Então, amar o destino, até a gente tinha falado lá do acolher o inevitável, né? E a vida de esporte, né? Eu sempre fui um cara que sempre quis fazer esporte porque eu tive a inspiração do meu irmão, ele viajava. Eu falava, pô, mas se esse cara que não treina tem essa fama e viaja, eu quero viajar e eu também quero fazer. Então, começou essa inspiração dentro de casa e eu muito disciplinado, né? Aí todo mundo falou, Pedro, larga disso, tal. E aí eu fui treinando e fui galgando, né, sentindo, né, que eu acho que o esporte tem isso, né? Eu até, ó, indico para vocês, tem que fazer alguma atividade física, porque ela que conecta assim o corpo, mente e espírito. Fundamental. Fundamental, porque ali quando você está com o corpo, você é dolorido, você tem que acordar, não tem que ter um mindset positivo, meu, o dia vai ser melhor, você vai melhorar, você percebe a tua melhora. Então, tudo isso que o estoicismo fala, meu, quando você faz uma coisa de alto rendimento, é muito legal, porque tem uma coisa que é muito paralela, que depois, fazendo as lentes, eu percebi que o esporte traz muito isso da medalha, do sucesso externo, né? Então fica, você ganhou, você não ganhou. E eu falava, não, eu não estou aqui, eu não tenho chances de ir para a Olimpíada. Quando eu fui para a Olimpíada, os caras vieram assim, né? Você vai ganhar medalha, né? Eu falo, não, os caras que não entendiam, repórter nacional não tem entendimento do que é uma Olimpíada, né? Eu falei, não, eu estou aqui para fazer o meu melhor. Essa é a minha jornada, né? Então, você começa a comparar algumas coisas do esporte, né? E depois com a vida empreendedora. Então, tentei ir para 5 Olimpíadas, né? Então, você foi para 2 Olimpíadas? Eu fui para 2. Então, você vê, 84, não consegui. 88, eu fiquei doente, né? Peguei alergia. 92, eu fui e caí, né? Outro dia até estava vendo um vídeo, pô, foi um lapso, assim. De repente, eu estava correndo, foi uma experiência, aí, pum, eu estava no chão. Tropeçou, e depois eu estava vendo o vídeo, daí eu começo a lembrar, e é uma coisa assim, dessas coisas que a gente tem, você está na vida e de repente acontece uma coisa e você não sabe o que aconteceu. E eu caio na pista, assim, depois olhando assim, até eu fico assim, meu, que a hora que eu caí, eu falei, onde que eu estou? Sumiu, né? Deu um branco. Deu um branco, porque eu estava ali concentrado, de repente eu bato na barreira do lado e caio, eu não sabia nem o que fazer. Eu peguei, eu vi que eu demorei até conectar, né? Então foi uma experiência assim incrível, né? Porque eu devia ter acabado a prova, eu nem sabia o que você sabe, uma coisa tão inesperada que você não sabe o que fazer. Daí eu peguei e foi uma coisa bem legal também, né? Eu levantei e a hora que eu passei da frente da plateia, o pessoal começou a aplaudir, né? Dando energia, né? Dando energia. Isso é muito incrível do esporte, né? Porque a hora que a gente pega, você tá falando aí da questão da medalha, né? De ganhar, de ser o primeiro. Se não tem o esportista de alto rendimento, né? Você faz aquilo pelo amor ao esporte, né? Não é pela medalha. Porque o que você faz com a medalha, né? Não faz nada com medalha. Né? Tirando, acho que no Brasil, principalmente, tirando futebol, vôlei, meia dúzia de outras coisas, é muito difícil você viver do esporte, né? Então você faz pelo amor. Pelo amor. E a dor de conquistar aquela medalha, a dor do treino, de treinar por horas, né? Esses dias eu até trouxe num podcast... se você quer os bônus de alguma coisa, tenha certeza que você está disposto a pagar o preço. Você não vai ter nada sem pagar o preço. Então, muita gente vê a vida num Neymar da vida e fala, nossa, eu gostaria de ter... Que eles olham só a parte dos barcos, das casas, das viagens, das farras, tudo. O externo, O externo, né? Mas você gostaria mesmo? Ficar 8 horas por dia jogando futebol, 10 horas, todo dia, 20 anos jogando bola, esse tanto, você gosta desse tanto mesmo? O suor, a fisioterapia, o gelo, acordar de madrugada e treinar. Não é fácil. Né? E você passou por isso tudo nessa vida de atleta, né? Então, isso dentro do estoicismo, né? Tem aquele ponto que eu falo que é o mindset positivo, né? Não tem nada bom nem ruim. As coisas simplesmente são o que são.
E cada um classifica como bom ou ruim. Então eu dou bastante o exemplo do Everest. Para mim, escalar o Everest é dantesco, né? Um frio danado, congela, muita gente morre, 2 meses envolvido com aquilo, sem comida, sem nada. Acho péssimo. Mas para algumas pessoas é o topo da vida delas e elas não fazem aquilo por dinheiro. Da mesma forma que você, como atleta olímpico, nunca fez isso por dinheiro, né? Isso eu acho muito bonito no esporte. Então, é justamente isso. Então, todos esses conceitos, né? Porque a gente sempre tem alguma coisa. Então, o esporte traz muito isso, depois o empreendedorismo, mas essa coisa da vida interior, né? Então, quando você faz esporte, eu nunca me esqueço uma vez que eu estava lá, comecei a ficar com dor de cabeça, dor nas pernas, e aí eu não conseguia treinar, eu morava nos Estados Unidos. E aí, um dia o meu técnico chamou e falou assim, Pedro, vem aqui e tal. Daí eu treinava com o Joaquim Cruz, com o Zequinha Barbosa, daí eu comecei dessa época. eu sou dessa época. E aí eu comecei no treino, né? Que era gostoso, né? Aquele ambiente gostoso. Aí chegou no final do treino, ele bateu no meu corpo, me abraçou assim, Pedro, vem aqui de novo amanhã, né? E aí aquela afetividade, aquela conexão, né? Por isso que a gente fala afetividade na base, né? Dessa coisa do amor. Outro dia, no dia seguinte, Léo, eu não acreditava, eu estava zerado. Eu acordei, aí eu treinei normalmente. Então, foi ali, através dessa coisa do esporte, que a gente tem as sombras, nossa, né? O esporte tem muito, que é muito esforço e tal. Então, você tem que ter essa introspecção, essa autoanálise. Foi ali que eu aprendi, né? O quão que é importante você conhecer, né? Essas tuas sombras. E isso me ajudou muito, né? Porque aí eu treinei o meu corpo. Depois daquilo passado, quando fui empreender, você sabe, né? A força mental e disciplina, você já tinha ela com você, né? E aí você não se abala, né? Você toma, que nem lá, você toma banho frio, se jogar, né? Então eu sempre fui um cara, essa do prazer que você vai ter sentir a tua humanidade, né? E o esporte traz isso. Então essa acho que foi uma das grandes, se não a mensagem dessa coisa do positivo, né? Por que positivo, né? Que nem você falou, não é bom nenhum, mas se eu pegar para mim esse aprendizado e sentir a minha humanidade e tendo essa autoanálise, isso não tem dinheiro que pague, né? Então, isso é muito incrível. É né? muito incrível. Porque esporte, né? Esporte de alto rendimento, esporte em geral, mas quanto mais alto rendimento ou quanto mais intenso é o esporte, mais no momento a gente está. Isso que eu acho a magia do esporte. Isso é uma meditação, né? Quando a gente vai meditar, a hora que a gente fecha os olhos e vai trazendo a mente, né? Porque hoje em dia, realmente o pessoal achava esse negócio de meditar uma coisa muito psicodélica, né? Um negócio meio de abraçar árvore, essas coisas meio... Como é que é a palavra que o Rodrigo usou? Meio... Eu esqueci, o negócio meio bicho grilo aí. Bicho grilo, aí. Você fala, esse cara... Pois é, e hoje a neurociência, né, já prova, né, que há 3.000 anos aí que a gente já tem os chineses, os indianos, os japoneses, trazendo que a gente, na nossa mente, a gente tem a neuroplasticidade. Ou seja, antigamente achava que a mente, ela só perdia dali para frente, né, perdendo o tamanho dela, ia queimando neurônios, mas não. Hoje em dia se percebeu que a mente, ela se regenera e ela regenera onde a gente precisa utilizar ela, a tal da neuroplasticidade. Então isso é muito bacana, porque a meditação nos ajuda a fazer isso. E quando a gente começa a ativar áreas de tranquilidade, né, você interiorizando, você começa a diminuir seu nível de ansiedade, você começa a diminuir seu nível de depressão, você começa a diminuir os hormônios do seu corpo que te deixam, né, na procrastinação, né, que a procrastinação nada mais é do que a gente está com medo de enfrentar os problemas, né? A gente está com a mente no futuro, ansiosa, com medo de enfrentar os problemas, a gente para e não faz nada, fica ali perdendo isso. E o esporte, ele nos relaxa, ele é uma endorfina, ele gera endorfina, que é um hormônio natural, que te faz estar no momento presente, não te faz parar de devagar, com isso não tem ansiedade. Então, a meditação e o esporte estão totalmente correlacionados. Né? E uma coisa que eu também falo, que não precisa ser ir para uma Olimpíada para ter esse prazer. Eu acho que isso que é acessibilidade, né? Qualquer pessoa... Dá para ir para o Ibirapuera aqui. Correr. Por isso que eu sempre fiquei apaixonado pelo atletismo, porque o atletismo é um esporte muito democrático, né? É um esporte que qualquer pessoa pode fazer, e você sente, né? Quando você corre, né? Eu vejo as pessoas, não, quero correr uma maratona, né? A vida é uma maratona, mas você não vai correr a maratona amanhã, porque você vai ficar todo dolorido. Então tem esse exemplo também de como é que a evolução, a nossa consciência, o nosso corpo, você tem que treinar. Assim como a meditação, você treina nosso inconsciente, nossa
conexão com o além, o esporte dá essa possibilidade. Mas uma coisa que eu lembro que foi bem impactante para mim na imersão foi aquela coisa do pensamento que você fala lá, né? Que o pensamento muda as moléculas, né? E aí você foi genial no sentido que eu falei, porque no começo, né, eu fiquei assim, será que isso funciona, né? Porque eu falei, pô, você falava, não, em um dia, faz a imersão. Eu falei, pô, é que nem aquelas coisas, né, de autoajuda, você fica até assim, né? Eu falei, pô, mas eu vou ver, eu vou prestar atenção. O Léo, pô, tem uma admiração incrível, né? E a gente fez aquele almoço, a tua energia, teu entusiasmo. Falei, pô, que legal. Mas daí eu fui prestando atenção, né? Porque você falava muito dos conceitos, tal. Então, o que foi bem legal foi perceber, né, que você dá esses conceitos e você fala, né? Não estamos fazendo uma coisa aqui que tem 3 mil anos. Hoje já está comprovado, né? E a hora que você mostra aquelas moléculas, que o poder do pensamento na própria molécula, meu, é fantástico. Daí você faz a meditação. Então, você encontrou um equilíbrio aqui que depois eu queria fazer. Falei, pô, que legal! Porque eu escutava muito, porque eu sou muito de fazer, né, Léo? Eu acho que isso eu posso confessar para você, eu sou muito fazedor. Eu quero já sair fazendo, né? Mas daí, o que é legal lá no teu... que você tinha que escutar, né? Você não podia pular. Não, eu quero saber, ele só tá falando, porque eu sempre sou cara que põe no 2. Põe no 2, né? E você meditou no 2? Que eu queria chegar na meditação, porque você falava tanto dessa meditação, do Vipassana, dessas coisas. Falei, caralho, da neurociência, né? Eu falei, daí, e tem essa magia que a mente, o racional, você tem que dar os conceitos. Porque a hora que você martela nisso, depois a hora que você vai fazer meditação, é incrível que dá aquele clique. Então, o que mais me impactou, assim, bastante coisa, né, que eu percebi, foi essa teoria prática, né, e que não é uma coisa que está aí, que é da moda. Né? É uma coisa que está dentro de mim, está dentro de você, e tem uma coisa que é comum. Então, isso que me deixou muito feliz, né? Que também não é uma coisa minha, porque eu sempre que... Pô, é tão legal, né? Quando você tem uma coisa legal para você empreender, meu, eu queria que as pessoas tivessem um pouquinho dessa coisa de se jogar, de ter dor de barriga, de você se realizar, de você ter a vida interior. Aí, quando eu vi aquilo, eu falei, pô, mas que legal. E aí, as lentes, né? Amor fati, né? Humildade, né? Porque tudo isso aqui tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver com a vida, empreender Conecta na vida. Tudo, né? Conecta tudo. E você fez passo a passo, então foi fantástico. O que eu acho muito bacana da filosofia estoica, que foi como me pegou, né? É que, assim, boa parte dos conceitos, não todos, mas eu diria que metade dos conceitos eu já aplicava de alguma forma, sem saber que tinha aquela relação. Então, é como se você, né, utilizasse uma ferramenta aqui, outra ferramenta aqui, outra ferramenta aqui, outra ferramenta aqui. Mas quando eu fui entender o estoicismo, e eu consegui enxergar essa conexão toda, me facilitou muito a vida, porque, usando o exemplo do atletismo, né, aquela passagem de bastão ali, né? Não adianta só um cara do bastão ser bom. Justo. Você tem que passar para o segundo, que tem que ser bom, para o terceiro, para o quarto, para você conseguir completar a prova. E aqui, quando eu fui pensando nesse formato, né, foi uma coisa que assim, cara, como é que eu vejo dentro de mim, como é que eu me trabalho minha mente no momento difícil? Eu já passei por muito momento difícil, né? Perder empresa, quebrar empresa. E tudo que você fez, né? Tudo, Então, e já fiz muita busca. Então, eu fui percebendo ao longo do tempo que, estando eu muito bem ou muito mal economicamente, não tinha uma relação direta com como é que eu estava por dentro. Tinha muita relação direta de como... quando eu estava nessa busca, quando eu estava mais em paz interno, independente se eu estava ganhando muito dinheiro ou perdendo muito dinheiro, eu estava tranquilo. E do outro lado, quando eu estava mal, mesmo quando eu estava com muito, tudo dando certo, eu por dentro estava mal. Então eu comecei a ver que não tinha essa relação, né? E se a gente escutar, né? É só a gente escutar, só que a gente não escuta, né? Pega desde Jesus, Buda, Maomé, Gandhi, pega qualquer, né, grande líder espiritual que teve, todos falam isso. Só que a gente precisa na vida experienciar. Não adianta ler. Não é sobre ler, é sobre experienciar. E as meditações são isso. Então, importante a gente fazer o conceito, exercitar o conceito e experienciar isso através da viagem mental, né? Porque o que a gente faz ali é uma meditação com uma viagem mental. Você experienciar aquilo na sua mente.
aí o conceito fecha, né? Isso que eu acho Não, muito foi bacana. fantástico. Depois da meditação, aquele do Memento Mori, né? Memento Mori. Memento Mori. Meu, fantástico, porque eu também já tinha essa parte quando você... eu sou muito de viver o aqui e agora, né? Às vezes eu sou intenso, então, a hora que você pensa na morte, você dá mais valor para a vida, né? Sim. E aí, a hora que você faz aquela meditação, que eu não vou dar o spoiler aqui, vocês precisam fazer lá a imersão, né? Pô, foi fantástico, né? Porque você renasce de uma coisa que você não precisa passar por um momento Tem gente que só depois que passa por um impacto muito grande de morte de alguém querido que a pessoa traz a virada. E eu senti a mesma na meditação que você fez lá, mas foi fantástica, porque você fala, agora que você está com a nova vida, o que você vai fazer com isso? O que importa, né? O que importa? Daí você tira, porque tem muito ruído na vida, né? Quando você fala de escutar, às vezes tem muita coisa que é pequena, né? A maioria das coisas são ruídos, né? São ruídos. E aí você vê de comunicação. Então, e o que o outro grande impacto foi que, pô, eu falo muito do empreendedorismo. Então, essa outra coisa que eu acho que eu nunca te falei, né? Acho que até te falei, que você tem linhas, né? Você é profissional, você é marido, você é pai, você tem essas... Vários chapéus, né? Que a gente Isso, chapéus, papéis na vida. E é incrível que quando você é empreendedor, você é de um jeito. E, às vezes, você na família tem um outro jeito, né? Porque você lidar com valores da liberdade, responsabilidade, transparência, coragem. Na empresa, tem uma dinâmica ali. Mas como é que é essa dinâmica na família? E a outra grande virada que tem é como é que eu aplico, depois que você falou, repetindo aquelas coisas que você tem controle, né? Só lidar o que você tem controle, porque, às vezes, quando você é empreendedor, você tem um poder de ação, de decisão ali, porque você está dirigindo. Mas quando você está na família, é completamente diferente, né? Então, aí, fazendo as imersões, eu pude pular de pista, entendeu? Eu estava na pista aqui, daí estava na pista com os meus filhos, né? Porque agora eu estou mais... Porque, às vezes, você virar a chave, mas não é que nem... É mesmo que virar a chave, né? Porque você está ali na empreendedoria, na empresa, empreendendo, executando, é uma coisa, é um script que você está... É um jeito da gente fazer, porque né, o cérebro ele é plástico, né? A hora que você vai na família, né, é um outro jeito, porque é outra coisa que te afeta, né? Da afetividade, como é que está ali os relacionamentos da mulher, dos filhos. Então, uma grande transformação para mim foi essa, justamente, né? Que eu falei, pô, mas eu sou assim, eu tenho tanta coisa aqui que eu fui atleta, então tem uma coisa, essa jornada, primeiro na vida interior meu como atleta, depois como no papel de empreendedor, depois executivo, depois do IPO, que foi outra grande, né? Porque o IPO também é muito sucesso, de dinheiro, as pessoas começam a te olhar de outro jeito. É incrível isso. É incrível, é inacreditável. Mas eu continuo Pedro. E aí as pessoas, de repente, eu era visível. Eu falava, que legal isso! Não, mas é incrível isso. Eu ia para os eventos, tal. Eu achava assim, daí eu comecei a perceber essa dinâmica, né? Mudou, porque você tinha um IPO. Porque eu tinha, porque, pô, o Pedro, tal, era porque eu sempre... Tá líquido agora? Tá, Então, e aí você começa... Com você fazendo essas imersões, falando que você tem controle da percepção, da humildade, do escutar, nessas várias facetas, você começa a ver os tracks. E aí a possibilidade de crescimento, a tua visão de mundo, você começa a ficar neste fluir da vida, né? Que a gente fala, né? Que é muito, muito, muito incrível. Eu acho esse tema que você trouxe, eu acho muito interessante, porque, assim, já escutei muito, né, que a gente, na vida, na hora que você vai lendo essas coisas mais pro lado hindu, Veda, budista, né, que é como se a gente tivesse inconsciente, né, como se a vida a gente vivesse na inconsciência e não na consciência, porque quando a gente está no outro estado não vivo, a gente sabe a memória ela é completa, só que quando a gente está aqui cumprindo esse papel, que a gente se dispôs a fazer esse papel, né? Porque Sêneca diz, né? Venha na sua vida, sabe que você veio para cumprir um papel. Faça desse papel Olha aí, ó, o seu melhor possível. Então pode ser um papel
de um jogador, pode ser um papel de um médico, pode ser um papel de um catador de rua, pode ser um papel do marido, uma esposa, uma pessoa com algum tipo de doença, pode ser qualquer papel. Você tem que vir e cumprir esse papel. E o que é interessante, eu trouxe outro dia, eu tô fazendo aí meus filhos, já estão na lente 5 já. Legal. Aí eu trouxe para eles, eu falei, gente, deixa eu explicar para vocês, né? Dentro do estoicismo, a gente tem muito de viver as virtudes, de viver os valores. Porque a gente nasce e nós somos doutrinados a ganhar dinheiro, a ter sucesso. E a gente sai igual louco, né? Vai igual igual o motivo da vida, né? É o motivo da vida. Forrest Gump. Pá, run, Forrest. E a gente vai. Dinheiro, trabalho. Aí é o que você falou, a gente traz todo o nosso foco, disciplina, para ganhar dinheiro, para ter sucesso. Né? Como diz Marcos Aurelius, para receber palmas de pessoas que você não conhece. O que são palmas se não um barulho do bater de mãos, né? Isso. E de pessoas que, como diz ele, que em breve estarão mortas, assim como nós também estaremos, né? Quando você parar para pensar daqui 100 anos, nenhum de nós vai ser lembrado mais. Ninguém, né? Quem nos conhece está morto, nós também. Só que a gente vive como se o que temos ou o que fazemos fosse mais importante do que o que somos. O que somos. E o que somos são nossos valores e nossas virtudes. Só que é muito difícil você entender isso, né? Muito difícil. Jesus, mais uma vez, trouxe isso, mas é difícil entender no nosso nível de evolução. E o estoicismo, para mim, foi um degrau para mim entender isso aí, para falar sobre o que é a vida, né? Então, Epiteto diz a felicidade, eu quero ser feliz. O que é ser feliz? Então, para Epiteto, a felicidade é um verbo, é um ato contínuo de atos de valores. E a vida é vivida a cada momento. Então, quando a gente percebe que não existe a felicidade como uma linha de chegada. Ela você vai tendo à medida que você vai vivendo e exercendo atos de valor. E o que são atos de valor, né? Muita gente pergunta, eu tinha dificuldade para saber o que é exatamente. De ser uma pessoa boa, né? Dentro do estoicismo, ele desenha isso de forma muito clara. Então, é viver das virtudes. As principais virtudes é a justiça. Você ser uma pessoa justa. Não apenas com quem te cerca, mas com todas as pessoas. Tem que ser justo com todo mundo. Você tem que ter coragem, né? Para a gente acordar, sair da cama, trabalhar, empreender, viver, casar. Qualquer coisa, tem que ter coragem, senão você não sai. Você tem que ter resiliência, persistência, senão tudo que você começa, você não vai terminar. Você vai parar no meio, legal, né? Muito legal. Você tem que ter sabedoria, conhecimento, que é o que vai ajudar a distinguir do que você pode mudar, do que você tem que aceitar. E você tem que ter equilíbrio. Né? A vida é sobre ter equilíbrio. Então, viver sobre os valores. Nossos pais já falavam, né? E para explicar isso para criança é mais difícil, né? Putz. Aí eu fui explicar para meus filhos. A hora que chegou nessa lente do viver pelos valores, né? Que é o summum bonum, os 5 grandes valores. Aí eu falei para eles, até o Iluca, eu falei, imagina o seguinte, meus filhos, imagina que o objetivo da vida fosse lutar Kung Fu. Imagina que a hora que você viesse viver aqui, ter essa vida, Deus falasse para você tem que ir e você tem que lutar Kung Fu. Mas como assim, pai? Faz de conta que é isso, lutar Kung Fu. Aí vamos supor que você vem numa família muito humilde, com muita dificuldade. Aí você falou, mas tá difícil. Você está lutando Kung Fu? Você está aprendendo a lutar Kung Fu? Tô. Então tá tudo certo. Vamos supor que você foi numa família muito rica, tudo. Você está lutando Kung Fu? Tô. Vamos supor que você foi morar num país em guerra, dificuldade, tudo. Você está lutando Kung Fu? Tô. Então tá tudo certo. Ou você foi na Suíça, ou qualquer lugar que você tiver, ou você está com uma doença muito grave, você está lutando Kung Fu, você está conseguindo praticar o Kung Fu? Tô. É sobre isso a vida. Agora você tira o Kung Fu e coloque valores e virtudes. Muito legal. Então você percebe que, cara, eu fui preso injustamente. Tem uns filmes bacanas, tem um filme do Brian Banks, que ele foi preso injustamente, e o Morgan Freeman, que aparece no filme, ele dá para ele um livro, que é do Thomas Allen, O Homem é Aquilo que Ele Pensa, que é um livro estoico. E esse cara é um livro baseado em fatos reais, esse cara lê na prisão é que consegue manter ele, acho que 15 ou 20 anos na prisão, injusto. E o que ele percebeu? Ele falou, cara, eu dentro da prisão eu posso viver dos meus valores, das minhas virtudes. Tanto faz, eu posso praticar elas em qualquer lugar. Posso ser uma pessoa boa aqui ou lá de fora. Então eu não vou estar desperdiçando minha vida se eu for uma pessoa boa aqui. E a hora que você entende isso, você fala, cara, é sobre isso a vida, é sobre ser uma boa pessoa. Ser uma boa pessoa. Não, e isso é incrível, porque é uma espiral, né? É uma espiral. Eu acho que o que você está falando conecta muito, né? Resiliência, né? O que eu sempre falo da resiliência, né? Da resiliência é você
praticar o otimismo todo dia, né? É você Todo continuamente, o transbordo, né? Você compartilhar. E isso você vai... Outro insight que eu tive é como é que você vai conectando esses valores. Porque esse exemplo que você deu é fantástico, né? O que é viver de valores? É. Para uma criança de 12 anos, esse exemplo é... Por isso que é outra coisa fascinante, você... Né? Eu comecei a escutar com a minha filha também de manhã, levando ela, e você estava falando daquela coisa do computador, de como é que o computador é uma coisa que é que nem as nossas células, que são super inteligentes, a gente é um ser perfeito. E a gente faz as coisas e nem percebe, assim como o computador, que tem várias coisas. Nosso celular até, O celular, que é super sofisticado, né? Então, aí como é que você explica isso de uma maneira tão simples e por isso que é tão efetivo, né? Porque não é uma coisa complexa, porque filosofia sempre tem aquela meditação, né? Tem aquela, olha, vou meditar, você vê aqueles caras que são... Mas é uma coisa que é a prática. Simples, né? Simples. Se perdeu a simplicidade, não tem efetividade, né? Não. E o que você faz aqui, pô, é a conexão, né? Isso é muito legal, porque eu também fui conectando, porque eu tenho os valores da confiança, como é que se conecta a coragem, resiliência, e como é que você faz para botar isso no dia a dia com coisas práticas, né? Daí eu fui até assim, quando eu estava pensando, né? Falei, bom, quais são os 3 grandes valores para mim, né, que são importantes, né? Porque você fez essa metodologia, eu falei, mas assim como você teve o clique, a hora que eu vi você organizando, porque isso aqui é um sistema, né? É um sistema. É uma visão sistêmica, porque fica fácil, passo 1 de evolução. A história nossa de seres humanos é uma evolução sistêmica, mas não só nossa, de tudo. Sim. Então, olhando isso aqui foi legal, porque se foi outra coisa legal. Falei, pô, olha que legal, porque... E todo mundo que fala, né, do estoicismo, né, é isso que você falou, né? São conceitos que estão assim e que todo mundo, acho que 100%... Não tem um manual, né? E eu acho que 100%, algum desses aqui, a pessoa pratica. Sim. E a hora que ela vai conectando um com o outro, né, da afetividade, do amor, que a gente teve aquela imersão lá, que o teu pai falou que no bottom line é um amor. Né? Mas a hora que não é sobre o que levamos, sobre o que deixamos. O que deixamos, né? O que a gente deixa. E o que a gente deixa é o amor, né? Esse que é o valor. E como é que você faz isso? Nessa prática, né? No dia a dia, para você tangibilizar. Então, essa coisa sistêmica também foi muito legal para eu fazer. Como é que eu também tenho o meu processo? Daí eu fiz, assim como você fez essa introspecção, por isso que foi fantástico, né? Conhecer naquele nosso almoço, fazer o jantar que a gente fez, fazer a imersão com 75 executivos. Pessoal, 75, fazer uma propaganda aqui do Léo. Foi incrível, foi incrível. Daí, de repente, a gente... 5h30 da manhã, 5h30 da manhã, 3 dias, e daí, de repente, o Léo, pô, será que o pessoal vai aparecer? Daí eu falei, não, né, positivo. Eu achei que é 10 pessoas. Eu também. Eu falei, não, vamos fazer, Léo, é pra gente, né, essa coisa, não importa se tem, mas a gente vai estar nessa jornada junto, né? 5 empreendedores com empresa listada, dentre eles você. Isso. Empreendedor Endeavor, de Harvard, uma galera. Eu fiquei... Foi muito gostoso. Foi muito legal, porque mostrou como essa coisa sistêmica, ordenada, que é uma coisa que às vezes a gente pensa na parte racional do dia a dia do trabalho, também pode ser para valores. E como é que está tudo conectado, né? A racionalidade com uma coisa que vai além, com o transbordo, né? Da simpatia, a simpatia, né? Que é outra coisa bem legal, né? E olha as coincidências, Léo. O T era o símbolo que em 2005 eu quebrei, né? Quebrei, porque foi 2001, foi quando eu vendi lá o projeto lá da... Aliás, conta pra gente um pouco da jornada empreendedora. Vou te contar isso aqui porque é muito legal. Como as coisas foram conectando e como eu falei, pô, mas é isso. Então, quando eu sempre tive essa coisa, sempre muito otimista, eu parei de correr em 97, daí eu eu era um programador, Léo. Aí eu não conhecia ninguém. São Paulo. Aí, meu amigo... Você nasceu em qual cidade? Curitiba, sou curitibano. E aí o meu amigo me deu conexão, eu consegui um emprego como programador em 98. Então, COBOL, não, era Basic, Clipper, Pascal, DBase, SQL, não é VB... C+, C+. Putz, esqueci, é o Clipper da Windows. Clipper da Windows? Era um que tem SQL. Tinha o Basic, e depois veio o Clipper, que era o azulzinho. Mas era o Clipper da Microsoft. Não era o Pascal? Não era o Pascal. Era um que era DBF, era a coisa mais técnica, que era DBF.
E ele pediu para fazer. Então, eu peguei e me aposentei no atletismo em 97. E aí, em uma semana depois, eu já estava trabalhando com o programador. E aí, em 98, essa outra coisa incrível que aconteceu. Eu falei, pô, eu gosto de marketing. Eu preciso ter essa conexão. Porque é duro, né? Como é que você faz como é que você, né? Se você não conhece ninguém. Eu nunca fui executivo na minha vida. Aí, olha as coincidências, né? Ou sincronicidade. Pô, eu fiz uma inscrição para a FEA, para o curso de marketing, pós-marketing. Né? E esse curso só tinha executivo. Aí eu falei, vou fazer tal, né? E aí eu entrei no curso porque, olha, tinha uma pessoa que morreu. Então, aí sobrou uma vaga. Aí sobrou uma vaga. Daí eles foram me entrevistar e eu era o cara a mais, porque eu não tinha experiência profissional. Eu não tinha nada. E foi ali que eu conheci pessoas que depois me ajudaram, né? Porque eram meus primeiros clientes. Então foi um ano. E eu fiquei só um ano, foi em 98. Né? Aí em 99, em janeiro, eu tive uma recaída. A minha esposa falou assim, agora tem uma nova técnica com uma PhD, pós-doc da USP, de neurociência, de músculo e tal. Eu falei, topo, vamos fazer. Porque eu queria ir para a Olimpíada de 2000. Você ainda estava treinando nessa época? Não, eu tinha parado. Então eu parei em 98, daí em 97 eu tinha, daí fiquei quase 98. Né? Falei, o que eu vou fazer da vida? Eu já tinha quase 33 anos. Tudo no peito, você é louco. Pô, vai trabalhar, você tá fudido. Eu falei, não, deixa... Sabe aquela coisa? Eu tenho que viver este momento, né? Que o corpo não... O corpo, né? Essa é outra coisa. O corpo... É limitado, o tempo nosso é curto. O tempo nosso é curto. E aí, eu peguei e voltei a treinar. Né, com ela. Mas era incrível, foi uma experiência outra incrível. Porque ela fazia um martelinho e ela falava assim... o corpo humano tem nervos, músculo. E, às vezes, a gente, por um desvio, ele é perfeito. Mas tem um nervo ali que o músculo não está fazendo, e por isso que ele machuca, porque ele fica desequilibrado. Putz. Então, eu fiquei 3 meses numa mesa de fisioterapia com martelinho. Né? Porque você tinha machucado naquela época? Não, é porque eu estava querendo voltar. Tá. E ela queria, não, eu tenho que te aprumar. Sabe como você faz? Porque sim, tipo acupuntura, assim, mais ou menos. Isso, e ela fala, eu tenho que te ajustar teus músculos, teu cérebro, né, para você tá toda a conexão neuromuscular funcionando direitinho. E por que eu estou contando isso? Né? Porque as coisas vão se conectando. Aí o meu primeiro anjo de startup foi um cara que estava na sala de espera. E ele, conversando com ele, eu falando de tecnologia e tal, né? Porque eu tinha ido para fora, estudado, me formei lá fora, peguei ciência da computação. E fiquei amigo dele, porque ele estava lá todo dia também fazendo fisioterapia. E foi o cara ele me deu o escritório, então foi o primeiro anjo. Quem que é? Era o Marcos Freitas, que é da família que tem da Socicam. E aí ele queria meio que fazer uma coisa independente, e aí ele tinha um andar inteiro na Bela Sintra. E aí ele falou, Pedro, eu tenho meio andar aqui, você fica aí, porque eu sempre no final do dia ia lá falar com ele sobre tecnologia. Então foi meu primeiro... porque eu não tinha dinheiro. Né? Aí foi incrível, porque naqueles primeiros 6 meses eu estava treinando, né? Já era Clearsale ou ainda não? Não tinha nada, não estava nem... Era só essa coisa que é minha recaída para ir para a Olimpíada. Tá. Né? Porque foi a 5ª vez que eu falei, agora eu vou para a Olimpíada de novo. Mas aí o que aconteceu? Chegou em julho, eu vi que eu era programador, eu fiz o programa na Total Express quando o Submarino veio para São Paulo. Tá. Então, eu programei todo o que fazia a gestão do estoque do Submarino. Então, não era nem a Clearsale, né? Lá no iníciozinho do Submarino. Do Submarino, quando tinha o Jansen, um abraço pro Jansen, né? Que era eu e ele ali, ele que falava. Daí a gente, Jansen, se você cobrar antes o cartão de crédito, vai dar ruim. Então mas como era eu o programador que fazia tudo, então vamos fazer assim, me manda o arquivo, eu faço você cobrar. Então, lá naquela época, começou a dar muito problema de Procon, porque imagine, ele falava assim, não, depois, quando tiver estoque, eu vou mandar pro cara, porque eu fiz um cross-dock. Já tinha muito visionários. Né? No cross-dock naquela época. Era tudo offline, não tinha nada disso. E aí foi uma bagunça. Eu só sei que gerou uma conexão importante ali com eles, e aí depois, quando eu falei que eu não queria mais,
surgiu essa outra oportunidade de conversando com um amigo meu que eu encontrei, amigo não, né? Ele era paciente da minha mulher, numa festa de um outro paciente dela, e eu perguntei para ele, o que você faz? Eu cuido do sistema WMS. Falei, mas foi o que fiz originalmente. Daí gerou aquela conexão com o Marcelo Ezelli, um abraço para o Marcelo Ezelli. E aí, aí conversando com ele e tal, eu tô com problema de fraude. Essa história é incrível, porque eu falei, eu faço. Foi assim no papum. Eu vendi um PPT. Na verdade, ele falou, na terça-feira ele chegou e falou, Pedro, a gente vai fazer aquele sistema que no Natal sempre dá gargalo, porque era tudo feito no papel, naquela época. Eu imprimia o relatório, então, e aí... O povo acha que era stand BI. Isso, achava, o site bonito, mas por trás era aquela... Era os pratos rodando assim, né? E aí ele falou, não, no Natal... Naquela época, você participou disso, né? Sim. O Natal era a grande data. Né? Você tinha que se preparar, porque tinha antes um pico. Antes da Black Friday, né? Antes da Black Friday, né? Era o pico. Então o pessoal vivia o ano pro Natal, porque era 10 vezes, né? Porque ganhava clientes facilmente. Natal era 30% da venda do ano inteiro. Do ano inteiro. Então os caras se preparavam. E aí ele me falou um dia, vem aqui, me manda, aquele sistema antifraude vai rolar. Mas eu preciso da manhã de manhã. Aí eu passei a noite inteira. Né? Amanhã de manhã. Eu passei, e aí eu não sabia nem fazer proposta. E aí eu fui botando todas as minhas ideias. Quanto que eu cobro? Eu falei, vou cobrar tanto. Eu não sabia nada. Né? Aí o cara falou assim, porque eu já tinha semeado um pouco a confiança lá atrás. Eles sabiam, o Pedro, tal, papapá. Foi ali o começo da ClearSale. Olha porque daí no dia seguinte, no mesmo dia, ele falou, Pedro, aprovou. Porque, foi fácil. Não, mas eu fiquei quase um ano me dedicando de corpo e alma, eu não media esforços para entregar. Você que desenvolveu a plataforma, eu nunca achei que você fosse técnico, eu achava que você era comercial. Eu tenho esse viés técnico, né? Eu acho que o meu grande talento é ver o negócio, a tecnologia e plugar, né? Então, se me fala algum problema, que eu falo, como é que põe na tecnologia? E aí eu desenhei, mas eu não sabia mais programar, Léo. Aí tava só no design. Eu só estava no design, na idealização. Literalmente, eu vendi uma proposta. E aí, no dia seguinte, ele falou, foi aprovado. Eu falei, vou até falar um nome aqui. Fudeu. Né? Porque agora não tem quem vai fazer esse negócio. Eu prometi um prazo de 3 meses. E não tinha nem para onde você plugar, né? Na época, nem um Serasa tinha uma API. Nem existia API na época. API? Né? Que API? Era cliente-servidor. Era ligar, né? Falar, comprou. E aí, você vai pagar mesmo? Jura? Fala o nome da sua mãe aí, confirma, né? Era justamente isso. Então foi essa história. Aí o que fez? Eu peguei minha mulher de novo, falei, começamos na API Info, aí atrás do cara, né? Tem que ter um cara que eu vendi, porque eu perguntei para eles, qual que é a tecnologia que você quer que eu faça? Que era SQL, VB, Visual Basic com SQL, que era uma plataforma com banco de dados relacional, né? Transacional. Não era flat table, né? E aí foi incrível, que daí eu fiz, né? Achamos um cara de 15 anos, né? E foi através desse cara que eu fiz um teste. Então tem muita história do nascimento da ClearSale. Então, a hora que você fala e a hora que vem o estoicismo, é aquela coisa do mindset positivo, da humildade, de pedir ajuda, de escutar, de ter ideia, né? O cara veio, o que eu falei para ele? Eu não sabia mais programar, né? Eu falei, faz aí um cadastro, eu desenhei, tem isso aqui, a especificação, faz aí. O cara, era meio... em 40 minutos ele falou, você está contratado. E seja o que Deus quiser, né? Seja o que Deus quiser. Então, quando você tem essa coisa da confiança... Coragem total ali. Coragem, né? Total, de você se entregar e você saber... E aí foi quase meio inconsequente, né? Falar que ia fazer, que ia entregar. Mas é a vida, Léo, que eu acho que isso que é legal. Olhando para trás, hoje, com essa minha... maior maturidade, né? Que nem você falou, né? A gente
faz as coisas e nem percebe. Por isso que fez uma conexão bem grande com você, o que você fala. Porque tudo que você falava, eu falava, persistir e resistir. A hora que eu entreguei lá, era incrível, porque eu tinha que implantar um negócio. Aí, naquela época, eu levei o computador, daí começou a dar pau. Aí eu não... E esse cara tinha 15 anos, ele era um geninho, mas ele não sabia. Aí eu tinha que contratar um... E tudo bem, né? Então, eu tava... Eu não falava... Eu não tinha que... Tá ruim. Eu sempre falava, não, a gente vai resolver... Eu estava ali naquele momento, né? Não estava falando que... Uma coisinha por vez ali, Uma coisa por vez. Isso é interessante, ó, falar para vocês. Ele vai contar para a gente aqui. Pedro, a empresa que ele abriu o IPO é a ClearSale, é a maior empresa de segurança digital no Brasil, na América Latina, provavelmente. Então, estamos chegando lá agora, que estamos a Latam. Latam. E uma empresa aí que tem mais de 3 mil colaboradores hoje em dia, com capital aberto na Bolsa de São Paulo. E, né, a gente imagina que teve toda aquela estruturação. Hoje em dia o pessoal fala, né, a startup que vai captar com anjo. Não, gente, é na raça ali, ó. Vai, arruma um programador, arruma outro. Conta pra gente, Pedro. Eu acho que seria legal a gente fazer um bate-bola agora. Boa. Você contando um pouco dessa história, desde o IPO, você vai pegando histórias aí, que você vai correlacionando. Então, a primeira é, entre o que você sente de mudança dentro de você. Você falou uma coisa interessante, depois que abre um IPO, as pessoas te olham diferente, né? Isso. Como que você se enxerga hoje, pós-IPO, que recurso financeiro não é o seu problema de vida, e como você era no início da sua carreira, quando era, né, quase quebrando todo dia, né, a vida do empreendedor? Não, eu acho que tem uma coisa que é bem importante, esse relacionamento, né? Porque eu sempre fui muito seguro daquilo, né? Sempre muito otimista de fazendo. E tinha que correr atrás, né? Que quando você não tem recursos, a coisa faz acontecer. E uma coisa que eu sempre tenho isso, né? Desse do amor fati, né? Amar o destino. Mas você faz o destino também, você amando, aceita e você fazendo as coisas com amor, você... Teoricamente, ele acontece, né? Ele acontece. Ele retroalimenta. Ele retroalimenta. Então, você falando do propósito, você vai conectando, o otimismo. E você levando porrada, né? Então, lá atrás, era sempre... não tem dinheiro, daí você fala do propósito, você dá ideia, você conecta, você vai construindo a conexão das pessoas, que é essa vida de valor. Que eu acho que o valor que você tem mais precioso na tua vida de empreendedor é a confiança. Sim. É o que você entrega às pessoas, a percepção daquilo que é possível fazer. Isso, né, é de dentro de você. Você gera para as pessoas, né? Você gera para as pessoas. Traz para elas, né? Então, não é sobre nós, é sobre aquilo que a gente é aquilo toca, que se impacta, né? É o transbordo, toca. né? Exato. É aquilo que você tem de dentro, que a gente fala de dentro para fora, que você vai fazendo. Então, lá atrás, porque tinha escassez, né? Você já tinha isso. Você inspirava, a gente vai fazer, olha, uma vitória ali. As pequenas coisas da vida tinha um simbolismo bem grande, né? Então, fechamos um cliente. Me lembro que eu estava assim para fazer um projeto e eu tinha que sempre falar para as pessoas, né? Fechava alguma coisinha, não tinha nem fechado, mas só de ter ido feito lá e feito a proposta, falava, nós estamos indo super bem, porque tem eu já falei, abri o cliente, né? Então você já entra naquela energia positiva. É a energia positiva. Você esse que é outra coisa que você fala, né, do momento, né? O passado são os instantes que eu vivi, né? Não existe nada além desse momento presente, né? Presente. O momento presente é tudo que nós temos, né? Tudo que nós temos. Todo o nosso passado se transforma em passado nesse momento presente, né? E o futuro é uma aspiração. Quanto mais a gente fica ali achando que as coisas vão dar errado, elas vão dar, porque você está criando aquilo com a sua mente, né? A hora que você para com essa bobagem, ficar com a cabeça no futuro, foca no presente e vive, você começa a trabalhar, fazer o que tem que fazer, perder o medo e as coisas começam a dar certo. Você perdeu o medo, então dá coragem. Então, isso que é legal, porque quando você é empreendedor assim, que você não tem nada, você já tem isso Você tem que fazer isso. Agora, como é que faz quando você tem dinheiro? Quando você tem lá a liquidez? Sim. Aí, que esse é outro aprendizado. É outro desafio, é outro momento. É outro aprendizado. Porque o que você fala?
Não, agora que eu tenho dinheiro, eu tinha vários projetos, eu queria, né? Meu propósito, né? Pois até é gerar confiança, né? O ClearSale é gerar confiança no B2B. Daí a gente fez uma spin-off do B2C, do aplicativo, né? Faça o download do Conf na loja lá, para fazer jabá comercial Já aqui. faça à vontade. Participe desse propósito, juntos na confiança. Aí, pô, agora com dinheiro, falei, deixa eu fazer sozinho, porque isso aqui numa empresa B2B era muito difícil ter uma B2C. Porque a ClearSale, ela tem que ficar... É uma empresa de fraude. São dois animais diferentes. São dois B2B é uma coisa, B2C é outra. Então. E aí, dentro da ClearSale também surgiu uma spin-off do Greg, que é de gestão remota, porque quando a gente fez lá atrás, na pandemia, a gente tinha 1.400 pessoas, e na pandemia a gente cresceu 100%. Foi 3 mil pessoas. Foi para quase 3.500, assim. A gente, numa semana, botou todo mundo para fora. Como é que faz a gestão dessas pessoas? Aí que tá a coisa da confiança, de você fazer as coisas sumo bono, né? Do valor. Porque você fala assim, eu confio nas pessoas. Sim. Então, essa é uma coisa que você vai plantando. E vem muito da sabedoria, né? Você tem que ter conhecimento, você tem que aprofundar, você tem que trazer aquilo tudo para você conectar, né? Para você conectar. Você tem que ter essa segurança interna. E você tem que ter o time também. O que é importante? Primeiro, as pessoas. Então, a gente mandou. Então, essas 3 vertentes, né? B2B, B2C e a pessoa, de dentro para fora, dos colaboradores. Então, fazer a gestão das pessoas, né? Porque eu tenho as empresas aqui, no B2B da Clear, tenho a própria pessoa no B2C, ela participando dessa jornada de confiança, né, desse ecossistema, e gerando a confiança, uma cultura de confiança. Porque se a ClearSale ela é o que é hoje, porque a gente prega muito a confiança, né? A confiança dando liberdade, responsabilidade e tendo um ambiente transparente, né? Tá. E aí a gente, né? Pô, por que eu vou deixar o dinheiro no banco? Vamos. Pá. Então, o pessoal assim, né? O que fez, Léo? Que foi muito legal. Por isso que eu acho que o crescimento, quando você tem que crescer, senão você morre, né? Então, por isso que é interessante. A vida é sobre energia, né? Busca de energia. Busca de energia. A vida não é sobre velocidade, né? É sobre aceleração, isso, né? Isso. Então, você pode estar onde for, qualquer tanto de dinheiro, qualquer tanto de conquista. Se você não for dali para mais para cima, você murcha. E como é que você faz esse transbordo? Então, eu sempre tive esse propósito. Mas foi um grande aprendizado, porque eu falava, pô, eu sou um cara muito de propósito e tal, daí vamos botar gente aqui para fazer isso, vamos, né? Aí o que eu percebi, a primeira vez na minha vida que eu fiquei refém de dinheiro, porque eu nunca assim, né? Sempre lá atrás não tinha dinheiro, então não era refém. Vamos fazer. Você tem que ir atrás, que essa coisa da escassez gera isso, você vai com gana. Agora, quando você tem, você sabe, né? Se você tem como pagar as contas no final do mês, por isso que é a diferença entre executivo e empreendedor. Porque empreendedor, chega no final do mês, né? Se sobrar, sobrou. Se não sobrar. E é essa que é a energia boa, que te faz movimentar, esse movimento que é aquela porra, como é que eu vou pagar as pessoas? Aí com dinheiro você fica mais. Não, aí você contrata pessoas. Ele fala. Mas foi a grande lição, né? Por isso que foi um dos melhores anos depois do IPO, o ano passado, que a gente teve que reestruturar toda a empresa. Porque então, basicamente, você abriu um IPO, capitalizou e arrumou mais um punhado de confusão e de empresa nova para iniciar do zero e tá cheio de coisa nova aí. E foi justamente isso. Daí eu pensei, agora com dinheiro vai ser mais fácil. Mas não, Léo. Você tem que ter gente, né, que consiga, você tem que entender aquela coisa básica. Fala com o cliente, né? Vamos ver a necessidade, a dor dele, vamos fazer um MVP, que é coisa hoje, isso está muito... Mas lá atrás foi isso. Falam muito, vamos para Stanford, faz o básico. Aí, veja qual que é a dor, e aí você veja qual que é o valor, né? Qual que é o valor que vai gerar. A ClearSale, ela teve sucesso porque a gente sempre pensou, eu quero gerar confiança. Pô, e fraude é o contrário da confiança. Então, um exemplo disso na ClearSale foi sempre, eu não vou negar automaticamente. Né? Porque é fácil, evitar fraude é só você ver, teve a perda é tanto, eu não vou nem dar. Mas atrás desse cara pode ser um cara bom. Você não. Aí o seu cliente está jogando dinheiro pela janela, você né? Tá jogando, então a gente sempre tem, porque a gente é um terceiro a gente tá falando se o teu cliente é o teu cliente. Então a gente tem que ter esse valor muito presente nas pessoas, porque elas tenham essa empatia com o consumidor, para que elas vejam que vai atrás a fundo. E outra coisa que a gente falava sempre, a maioria é boa.
Sim. Porque o cara que vai fazer antifraude, ele quer pegar fraude. Aí ele tem um viés negativo. Você só vai ver prego, né? Se você é um martelo. Prego. Né? Aí eu falava, não, a incidência de fraude é 3%, 97% é bom. Então, aqui a inteligência vai te dar os mais desafiadores, mas a gente tem que ir, então, e validando ali. E validando. Então, e é isso que você gera confiança. Você dá a oportunidade e você não usar toda a tecnologia e só ver o objetivo, né? Do financeiro. É você todo esse cuidado. Então, estava muito, assim, para mim, muito fácil esse objetivo, né? Como é que você constrói a confiança, né? Muita tecnologia, muitos dados, muita inteligência artificial, mas esse toque humano, né? Para você, em momentos críticos, separar o joio do trigo, né? Porque todo mundo é bom, se você for ver. Todo mundo é bom. Ninguém é totalmente mal, totalmente ruim, isso. né? A gente todos estamos em evolução, cada um no seu momento. É isso que eu falo, né? Então, é isso que eu falo. E a nossa prevenção na geração de confiança é dar oportunidade, é chamar ele para uma conversa. É isso que a gente faz com a Conf. Bacana. Dá oportunidade para ele vir para essa conversa, porque é muito sofisticado, né, o que a gente faz. Então, eu assim, com essa coisa, que a gente faz, somos uma empresa global, eu vou bombar. Daí você fez a pergunta, né, diferença. Diferença é que você tem que ter gente muito alinhada, fazer a coisa básica, porque ficou aquela coisa, aí tem, daí contrata. Aí as pessoas, elas não sabem nem o que estão fazendo, porque você cresce muito rápido. Tá. Então, é uma evolução que você tem que ter, né? Passo a passo. Qual que é o teu propósito? Como é que se conecta a parte objetiva do teu propósito? O que você tem que entregar? O como você vai fazer? Dando liberdade, gerando confiança, para você transcender. Para as pessoas perceberem, né, dentro da empresa, por isso do Greg, e fora também, né, que o consumidor vá, né, eu fiz o máximo possível para analisar você. Então, foi a melhor coisa que aconteceu. Não foi fácil, né? Porque foi a primeira vez que eu vi o dinheiro indo assim, e eu falei, cacete, eu nunca fiquei preocupado com dinheiro, voltando essa coisa de dinheiro. Por isso que, Léo, isso que você falou da coisa externa e como é que você processa internamente, foi bem legal. Porque eu vi essas pessoas assim, tem dinheiro, né? Que é um critério importante na vida. Com dinheiro a gente faz muita coisa, mas como é que a gente faz essa conexão? Como é que você... E como é que se transpõe dentro de você? E como é que você lida isso com os teus liderados? E como é que você põe isso? Porque, agora tem dinheiro. Aí faz isso. Aí, mas qual que é o propósito? Você fez o básico. O que as pessoas estão fazendo? Entendeu? O desafio é contrário, né? Tem aquela história aquela mariposa que se você abrir para tirar uma mariposa que está virando a borboleta ali e tirar ela não voa. Porque o esforço dela sair do casulo é o que faz vir o sangue, vir o líquido dela lá para as asas para ela poder voar, esse esforço. Você ajudar ela ali, não vai, a asa você vai matar ela. Murcha, ela não voa. Isso. E para você fazer uma empresa nova, imagino que seja, né, a hora que você tem esse excesso de liquidez, que as pessoas, né, seu time às vezes fala, vamos resolver com dinheiro, às vezes não resolve porque talvez o viés do produto, a cultura, o cliente não está satisfeito, né? Como se você estivesse colocando gasolina para acender um churrasco. Ela dura enquanto a gasolina durar, mas se o carvão estiver molhado e não pegar, não dá para funcionar. Então, né? Uma coisa que foi um grande aprendizado, eu sempre fui um cara, eu quero gerar... para mim é inegociável na minha vida ser refém de alguma coisa externa, porque depois eu percebi isso também, né? Eu sempre fiz a coisa certa em momentos incertos, né? Eu sempre, lá atrás, quando você faz o esporte, é você com você mesmo. Você não pode ser refém de alguma coisa externa, dessa coisa da liberdade, né? Que é desse valor importante para a gente da vida. Então, e aí eu fiquei refém, de repente, as pessoas estavam ali, ter a reestruturação, foi todo mundo embora. Eu era um conselheiro que estava lá meio, né, Clearcey, o presidente do conselho, aqui também o investidor. De repente, as pessoas falavam assim, você não... E aí eu estava num momento que eu falava que o propósito era gerar confiança, as pessoas falavam que eu era um maledeto, né? Não, que era um cara que não era nada confiável. Eu falei, daí foi um conflito. Eu falei, cacete. Isso na sua saída do operacional. Não, o ano passado, né? Tá. Porque a hora que veio essa coisa, eu falei, meu.
E aí foi muito legal, porque as pessoas foram embora, aí eu fiquei quase 6 meses, né? Perdido, né? Porque tinha também, Você né? tirou um sabático, não? Não, que sabático? Eu tava ali queimando dinheiro. E o que eu vou fazer agora, né? Porque você tava aqui, todo o time foram embora, e eu tava com algumas pessoas que ficaram, e a hora que eu entrei no dia a dia, eu falei, pô, e foi a grande lição, né? Que eu tive qual que é a parte objetiva que a gente tem que ter? Porque o objetivo ele é intangível. E o primeiro objetivo que a gente está fazendo sentido para o cliente. Até o como. Porque a hora que eu falo muito de propósito, né? Como é que é essa coisa do objetivo e do subjetivo? Né? Como é que as pessoas entendem o valor? E como é que elas vão na ponta? Para se gerar a confiança. Porque a hora que o cara falar que resolve a dor dele, eu gerei a confiança. E o nosso propósito era a confiança. Que todo mundo fala para gerar confiança, né? Mas o nosso bottom line era isso. Eu estou fazendo um aplicativo aqui para o cara ser protagonista no negócio. Então foi uma coisa assim... Bacana. Foi muito disruptivo, mas agora estou de novo, né? Então, olha, eu estou vivendo assim o melhor momento. É por isso que eu falo crises é quando você evolui. Mas o que eu tiro disso é a essência, né? A essência, você não pode... Se você faz alguma coisa que não tem o teu valor intrínseco, você morre, né? Então, acho que isso que é... Se bem que a gente sabe que vai morrer, mas a pior coisa, morrer carnalmente, a gente sabe que vai morrer. Mas é você morrer espiritualmente. Antes, né? Morrer antes. Bom, vocês perceberam aí pela história do Pedro, e quanto mais a gente conversa com gente que chegou lá, que conquistou aquilo que a gente sempre buscou, né? Que é dinheiro, fama, sucesso, alguma dessas questões materiais, a gente percebe que geralmente quem chega lá e conquista isso tudo nunca é por nenhuma dessas razões, nem pelo dinheiro, nem pela fama, nem pelo sucesso, e sim pela paixão, pelo propósito, né? Então você pega aqui no caso do Pedro, ele conquistou o IPO, a liquidez financeira e tudo, imediatamente já caiu de volta no campo de batalha com outras empresas no início, começando e reestruturando. E como disse o Steve Jobs, quando você olha para frente, às vezes não faz sentido, mas quando olha para trás, você vai falar, imagina se eu estivesse à toa fazendo nada em algum lugar, tanto que tá boring, né? Então todo mundo é movido pelo propósito, ou pelo menos deveria ser, né? Porque quando a gente não é movido pelo propósito, a gente não tem resiliência e persistência, porque não tem nada que nos faça dar aquela hora a mais, dar aquele passo a mais, e só o propósito que nos permite fazer isso, né? Desde os estoicos a várias pessoas. Tem um caso uma história da Madre Teresa de Calcutá, que chegou um cara e falou, Madre Teresa, ela cuidando dos doentes ali, cheia de feridas, eu não faria isso por dinheiro nenhum no mundo. E ela falou, eu também não faria isso por dinheiro nenhum no mundo, né? Faço isso por propósito. Então, queria que você deixasse o pessoal com uma frase... Não, eu acho que a frase pessoal, é entrega, né? Quando você fala de entrega, tem uma entrega profissionalmente objetiva que você tem que fazer. Mas a maior entrega é dentro de você, fazer tudo para você, dessa visão estética, desse prazer que você tem de fazer essa entrega. Não importa o que os outros estão fazendo, não importa quais são os critérios que eles estão fazendo, mas se você fizer dentro do valor, querer fazer o certo, né? Fazendo o certo. E como é que é fazer o certo? Impactando as pessoas. Essa que é a essência, e conversando com as pessoas. A essência é, na dúvida, não julgue as pessoas. Vai lá e conversa, entenda o que está acontecendo. Principalmente em momentos de crise. E foi fantástico. A hora que você fala do Steve Jobs, olha a sincronicidade. Olhando para trás, que coisa linda. Que a hora que eu via para trás, mas aconteceu isso mesmo. E tudo agora faz sentido. Então, o tempo, né? Quando você está nesse... Nós estamos aqui neste tempo, né, cronológico. Mas a hora que você vai nesse transbordo, nesse transcender, não tem tempo. Não tem. Aí você consegue entender o passado aqui mentalmente. Aí você começa a fazer sentido. Então, é fantástico. Então, por isso que eu convido todo mundo, né, a acompanhar o Léo. Fantástico esse sistema, né? Porque não só serve para o aprendizado pessoal, mas para essa coisa do negócio. E nós, né, empreendedores, qualquer empresa, até nessa coisa caótica do que vai acontecer, mas só uma coisa que transcende essa nossa civilização racional para fazer algo integral,
para você ver o corpo, mente e realmente o espírito, mas não o espírito religioso, o espírito A onde alma, que, né? a alma, da onde que vem a energia, onde que vem a inspiração, da onde que vem o sentido. Daí não existe caos, existe Exatamente. só a Ordem. ordem, e é inacreditável isso. Então, este aqui é um caminho fácil de grande impacto, né? Contamos, né? Acompanhe o Léo nas redes sociais, no YouTube, porque fez uma grande diferença para mim de dar esses cliques, né? Eu já vivia muito isso, mas essa parte sistêmica de que você, né? Obrigado, Léo, e vamos que vamos. A nossa meta agora em conjunto de 10 milhões de pessoas impactadas por pela esse calma da mente. Pela calma da mente. Boa. Beijo. Quero te dar um presente aqui. Uau. Da minha outra vida, criação de startup, captação Olha de que recursos, legal. você dá para os seus executivos. Olha aqui, ó. Saber como é que eles pegam dinheiro com você para investir nas suas empresas. Com certeza. Muito legal. E tem isso aqui também, esse aqui. Eu quero esse caderninho aqui, pô. Também, aí, ó. Olha aí, ó. Caderninho aqui, ó. Xicrinha, pra gente não esquecer, né? E, pessoal, não é outra coisa, que às vezes a gente quer fazer muita coisa, mas todo mundo tem seu tempo. Mas se a gente não se entregar... Não dá faz, o primeiro passo. Dá o primeiro passo. Faz a meditação do Léo. Você vai ter dúvida, que nem eu tive e tal. Se dê a chance. Exato. Tenha coragem. Aí você vai dar 10 para frente, 11 para trás, mas depois você vai 20 para frente. Exato. E aí você vai vendo que a vida é assim. Mas ela está através de valores. É ciclo, espiral. Vai gerando e subindo. Isso aqui é o espiral, né? É o espiral. É o espiral que vai sempre... Muito bem. E é isso. Convido a todos, vocês quiserem participar, chamadoestoico.com.br, façam a imersão, levem para suas empresas. Nós estamos fazendo esse trabalho incrível, né? Com empresas, com famílias, com filhos, né? Meus filhos de 12 anos estão fazendo e estão tendo um resultado incrível também, assim, voltando da escola e falando, nossa, pai, bem que você falou, não tem nada bom nem ruim, nossa, agora é hora de ter aquele segundo de coragem. Então, façam, tragam para sua vida e vivam essa transformação, tragam a calma da mente para dentro da sua casa e fique com Deus, desejo muita abundância e paz para vocês.